Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 14 de fevereiro de 2024, 20 horas e 35 minutos. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia buscando a face dele em oração, buscando a ele para que a gente possa estar acertado, né? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Buscando a face do Senhor para que a gente possa estar de acordo com a sua palavra, que é isso que importa. Hoje também muita notícia, né? Muita coisa aí acontecendo. E a gente fica perguntando para o Senhor, boa noite, Cleiton. Boa noite a todos que estão entrando. Que a paz do Senhor esteja com todos. Shalom, Viviane. Uma repercussão continua grande, né? Continua grande de tudo que está acontecendo, dos avisos que Deus tem dado, né? Dos avisos que Deus tem dado, uma divisão também no meio do povo de Deus, uma divisão grande, daqueles que interpretam as coisas, não conseguem enxergar as entrelinhas da situação. Irmãos, nós temos que ser inteligentes. Nós não podemos ser tolos, entenderam? Nós não podemos ser tolos, nós temos que ter inteligência espiritual. Eu tô vendo hoje, observei muita coisa, muito comentário, né? Muito comentário lá no como é que diz? No Facebook. O maior número de comentários é lá. E boa noite, Vanilda. E um rapaz entrou, né? E falou horrores, duas ímpias que não tem por que falar, não tem por que falar de arrebatamento, não tem que falar de Deus na boca de duas ímpias. Aí eu fiquei olhando aquilo. E ele escrachando, né? Escrachando. Aí eu fui na página dele para ver quem ele era. Eu cheguei lá e fiquei besta. Um homem que cultua o seu próprio corpo. O homem que faz culto ao seu próprio corpo. Porque, boa noite, Alberto. Porque um homem, para mim, que se expõe todo malhadão nas barras de uma academia e fica fazendo fotos e mais fotos daquilo ali, é exposição do corpo. Fotos e mais fotos numa academia, meu irmão, você está enaltecendo o teu corpo, você tá idolatrando o corpo. E o que é isso, idolatrar o corpo? Será que é diferente do que aquelas duas pessoas ali conversaram? Aquilo foi um embate espiritual, não foi nem um embate carnal, foi um embate espiritual. Aí eu respondi, eu falei, quem é você para falar alguma coisa de qualquer coisa? Falei, eu não aguentei. Aí eu coloquei lá, você por um acaso fala do nome de Jesus? Você por um acaso prega a palavra de Deus? Você por um acaso está avisando que Jesus está voltando? Porque na tua página não tem nada disso. Eu falei. Então você está vendo que, Shalom, Simone, então nós estamos numa divisão de águas, divisor de águas. Irmãos, prestem atenção. Olha, 4 selos foram abertos, certo? Primeiro selo o governo do anticristo. 2020 foi o primeiro selo. Ele abriu o primeiro selo, fechando o mundo inteiro. Graça e paz. Val, prestem atenção no raciocínio. O primeiro selo ele abriu através de uma corona. Ele abriu o seu reinado. Fechando o mundo inteiro através do quê? Do medo. Se você saísse na rua, a polícia te pegava. Boa noite, Denildo. A polícia pegava como pegou gente aqui. Teve um rapaz que teve um infarto no meio da rua porque estava sentado na calçada da casa dele. Deram um mata-leão nele, o rapaz infartou.
Tá entendendo? Então fechou o mundo, o anticristo, o cavalo branco fechou o mundo através do medo. Ali começou o seu reinado. Daí a pouco ele atirou as flechas, né? Que vocês já sabem o que é. Atirou para o mundo inteiro, fazendo as pessoas adoecerem. E agora tá aí, todo mundo morrendo. Síndrome do POF, síndrome de ataques cardíacos, crianças tendo AVC. Nunca se viu falar nisso, né? Porque ele precisa reduzir a população para que ele possa ter domínio de tudo isso. Bom, esse é o primeiro selo. Tá? Ele tá aí. Ele vai até a volta de Jesus. O primeiro selo que é o governo do anticristo. Esse governo começou em 2020. 2021 saiu o quê? O cavalo vermelho. O cavalo das guerras urbanas. O cavalo que um mata o próprio irmão, mata um ao outro. O que está acontecendo no mundo? O que começou em 2021? As nações começaram a se estranhar dentro das próprias nações, guerras urbanas, né? Guerras intestinas, guerras entre a própria nação. Aumentou o número de mortes dentro da própria nação. É o lado A brigando com o lado B, esquerda, direita, e aí a coisa vai. E esse cavalo continua, ele vai continuar também até o final. 2022 saiu o cavalo preto, o cavalo da preparação da fome. Pode reparar, 2022 começou a preparação da fome. Que jeito começou? Começou com guerras. Começou com guerras. Mas a PAN continua, né? Agora nós estamos numa PAN de mortes, né? Mortes derivadas da flecha que o Cavaleiro Branco lançou, né, na população. E nós estamos vendo a fome se agraçando sobre a terra paulatinamente, porque o cavalo amarelo, aliás, o cavalo preto saiu em 2022. Escuta isso. 2023 saiu o cavalo o quê? Amarelo. Ai, irmã, você tá ficando louca? Não, minha irmã, não tô ficando louca, não. Cavalo amarelo saiu ano passado, dia 17 de julho. Foi quando o urso trancou, presta atenção, o urso trancou o Mar Negro para que não se escoasse nenhum grão de trigo. Nenhum grão de trigo se escoa mais. Do maior produtor de trigo do mundo, que é onde? A Ucrânia. A base da alimentação do mundo, irmãos, é o trigo. A base da alimentação mundial é o trigo. O trigo, ela fala o trigo, a cevada. O trigo é o ouro da produção. A cevada é para os mais pobres. O salário de um dia, você compra uma medida de trigo. O salário de um dia, você compra 3 medidas de cevada. Uma medida de trigo é muito pouco. Dá para você comer no dia. Olha o valor, vamos colocar aqui. O valor de um trabalhador aqui, braçal, aqui na minha cidade, uma faxineira aqui na minha cidade, é R$200. 200, 250, dependendo da faxineira. Isso vai ser o valor de 1 quilo de trigo. Você está entendendo bem? Isso vai ser o valor de um quilo de trigo. Isso vai ser o valor de, no máximo, 1,5 kg de cevada. Você está entendendo? Então, o cavalo amarelo, ele já começou com guerra. Olha o que aconteceu a partir do dia 17 de julho. 3 meses depois, o que aconteceu? Explodiu em Israel a guerra. Parou? Não. Está aumentando. E hoje, daquela guerra, explodiram mais 4. Eu até anotei aqui, ó. Anotei aqui para a gente poder até comentar. Explodiram mais 4. Israel com o Egito, Israel com o Líbano, Israel com o Irã e com o Iêmen. Hoje
foi declarado essas guerras? Ah, irmã Ruth, mas já estava. Não. Hoje essas guerras, o Egito não estava em guerra com Israel. Hoje foi declarado. Olha quem foi para Israel, para ir para o Egito, falar da guerra de lá. Olha quem foi para lá. Olha só, vocês já viram? Né? Janjinha e seu Lulinha. Estão lá. Irmãos, o que está começando agora? Presta atenção agora no que eu vou falar. Sempre ninguém nunca gostou de crente. Eu nasci num lar evangélico, quer dizer, minha mãe era evangélica, meu pai não, mas minha mãe era. E eu, desde menina, todo mundo na escola, eu era taxada da crente, porque a crente não participava de festa de Natal, não participava de festa junina, a crente não participava do monte de festa que tinha na escola, a crente não participava, porque a mãe já deixava assinado quando fazia matrícula que ela não queria que eu participasse disso, daquilo e do outro. Então eu sempre era jogada de escanteio. Eu só conseguia amizade porque eu, graças a Deus, sempre fui muito boa aluna. Então as minhas amiguinhas vinham atrás de mim para poder aprender comigo determinadas coisas que ensinava na escola. Tá entendendo? Então eu nunca fui tão rechaçada por causa disso. Mas eu sempre era tida, olha lá, aquela lá é crente, ó. Aquela não pode fazer nada porque ela é crente. Ela não participa das festas da escola porque ela é crente. A minha vida inteira foi desse jeito. Eu sempre fui repudiada nas escolas porque eu era crente. Só que depois passou um tempo, não, que crente virou moda ser crente. Ficou lindo ser crente. Ficou maravilhoso. Uma pessoa falava que ela é crente, nossa, ela estava lá em cima. Mas agora está voltando alguma coisa, não sei se vocês repararam, mas as redes sociais estão divididas. Presta atenção. As redes sociais, e aí fora está dividido. Aqueles que não querem ouvir falar do Apocalipse e aqueles que querem o Apocalipse. Aqueles que estão assim, esse povo tem que ir embora logo mesmo, que está enchendo o saco esse negócio aqui de falar de Apocalipse. Esse povo tem que partir, que venha logo esse povo para eles irem embora. Tá entendendo? Irmãos, não se enganem. O 5º selo vai abrir agora no meio do ano. O que é o 5º selo? O que é o 5º selo? Perseguição ao povo de Deus. Irmãos, a perseguição já está instaurada. Ela só vai aumentar. Primeiro, nós não vamos receber aquele negócio. Quem recebeu, se arrependeu, sabe que não pode avançar mais. Aqueles que não receberam porque Deus avisou, como no meu caso, ou nós vamos escolher estar no meio do povo, ou nós vamos ser rechaçados, nós vamos ser jogados para fora. Você está preparado para ser... Você está preparado para ser jogado fora? Você está preparado para chegar as pessoas e dizerem para você que você não é bem-vindo naquele lugar? Você está preparado para o que está vindo aí? Você precisa estar. Porque é o seguinte, meu irmão, dentro de pouco tempo, dentro de meses, você não vai comprar mais. Paz, Carol. Dentro de meses você não vai comprar mais. Dentro de meses você não vai ser mais bem-vinda nos lugares. Dentro de meses você vai ser um ser que você precisa deixar a cidade. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você está preparado para isso? Deixa eu só colocar aqui, gente, que tá... Vocês estão preparados para enfrentar esse tipo de situação? Presta atenção, dentro de meses nós seremos jogados fora. Você está entendendo? Não vai ser ano, não. São meses. Lembra bem, dia 17 de julho do ano passado, deu entrada o 4º selo. O 4º selo é a guerra.
Quarto selo é as feras do campo entrando nas cidades, é a fome em alta proporção. Olha o que aconteceu 3 meses depois, ó. Julho, agosto, setembro, outubro. Dia 7 de outubro, a bomba explodiu. Acordamos com Israel no maior massacre que jamais houve, desde a Segunda Guerra Mundial até agora. Julho, a abertura do 5º selo, e nós já estamos vendo o povo de Deus começar a ser perseguido. O que nós estamos vendo? Os carnavalescos se dividindo, uma parte aceitando falar do Apocalipse e a outra não. Presta atenção. O tema deste carnaval aí, tem uma escola do Rio que ganhou a Viradouro, né? Eu tava vendo, não vi, eu vi só alguma, mandaram a parte das letras, né? É o negócio da serpente. Ela ganhou anunciando o anticristo. O tema dela é anúncio do anticristo. Não fala nessas letras, mas o que tá lá é isso. Mas o tema principal desse carnaval foi a volta de Jesus, o arrebatamento. Isso está no exterior. Os jornais do exterior estão bradando sobre isso na chacota. Mas eles estão falando por quê? Porque eles estão sendo incomodados. Você acha que isso vai ficar assim? Não. Vem vindo junto com isso uma perseguição àqueles que creem no arrebatamento. No arrebatamento que eu estou falando, na volta de Jesus. Existe já uma fúria de Satanás contra aqueles que estão falando sobre arrebatamento. E vou te dizer, não é só no mundo, é no meio do povo de Deus também. Você está entendendo? É a separação do joio e do trigo, exatamente. É a separação frios e quentes, os mornos vão ser vomitados. Os frios e quentes vão se juntar. Você sabia disso? Os frios e quentes vão se juntar. Nesse momento, daqui para frente, vão haver os frios e os quentes de um lado e os mornos do outro. Boa noite, Suzana. Presta atenção, meu irmão. Daqui para frente, vai haver 2 classes de gente. Frios e quentes de um lado. Você vai falar assim, como assim? Pois é, o frio é aquele que luta pela verdade, busca a verdade, luta pela sua família, só que ele não tem entendimento da palavra de Deus. Ele não consegue entender isso aqui. Na cabeça dele não vai. Mas ele está lutando. Ele está lutando pela verdade. Ele está lutando para não enfiar a flecha do cavalo branco no braço de ninguém. Ele está lutando por princípios que são de Deus, mas ele não entende. Mas ele luta pela verdade, ele é da verdade. Agora, existem aqueles que estão lutando por tudo isso e com a palavra de Deus, que são os quentes. Entendeu? Agora, existe os mornos, é aquele que ele vai de acordo com o que fica bom para ele. Você está entendendo, meu irmão? E isso não é só no meio do mundo, isso está no meio evangélico. É aquele que luta para a vida dele não sair daquele patamar. Então, se precisar colocar a flecha no braço, ele vai pôr. Se precisar enfiar um chip no braço, ele vai enfiar. O que o governo mandar ele fazer, ele vai fazer. Porque o que importa para ele é o seu bem-estar. O que importa para ele é ele estar bem. O resto que se lasque. Mas ele estando bem é o que importa. Ele não está nem aí com Jesus, ele não está nem aí com arrebatamento com Deus, ele não está nem aí com nada disso. Ele quer o bem-estar próprio dele. E ele vai fazer o que mandar ele fazer. Ele vai fazer. Esse se chama morno. Ele é de todo mundo e todo mundo é dele também. Tá entendendo? Ele vai acender vela pro diabo, ele vai acender vela para quem mandar ele acender.
Isso daí é que vai acontecer. Tá entendendo? Boa noite, Bruna. Comecei agora há pouco, acho que uns 10, 15 minutos. Então preste atenção, nós estamos numa divisão. Frios e quentes de um lado e mornos do outro. E o pior de tudo, tem muito morno, hein? Muito morno. Isso que dá pena de ver. E vou te dizer, meu irmão, no meio do povo de Deus tem muito mais. E agora, o que vem vindo? A abertura do 5º selo, a perseguição. A perseguição. O selo é aberto em julho, no meio, mais ou menos mês de julho. A partir daí, pode aguardar, no máximo 3, 4 meses depois, a perseguição vai se acirrar e as nossas Bíblias, se possível, vão ser tomadas. Mãe Ruth, você não tem medo de falar uma coisa dessa? Não, eu não tenho medo porque eu tô vendo tudo acontecer. Entendeu? Eu tô vendo tudo acontecer. Eu estou acompanhando tudo desde 2019. Eu venho acompanhando passo a passo da visão. Shalom, Aline. Eu venho acompanhando passo a passo da visão. Tá entendendo? Pior é o morno ser jogado para fora. Ele vai ser nem jogado, né, pastor? Vai ser vomitado no lago de fogo. Vai ser vomitado lá. Obrigado vocês, Aline, de estar aqui junto comigo. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem bastante atenção. Nós estamos em momentos cruciais. Você está preparado. Você está preparado para ser jogado fora pela sociedade? Boa noite, Débora. Você está preparado para ser jogado fora da sua casa onde você mora? Você está preparado para ser banido da sociedade? Meu irmão, você precisa pensar nisso. Sabe por que você precisa pensar? Pelo seguinte, eu não sei se você está aí, se você vai entrar ainda para ouvir o que eu estou falando. Mas se você vê, eu venho avisando há bastante tempo, exatamente, presta atenção no que eu vou dizer. Se você vê que não é Jesus que você quer para a tua vida, eu vou te dar um conselho que você vai falar assim, você é louca? Eu sou meia louca assim, eu sou meia maluquinha assim. Eu vou te dar um conselho muito sério. É melhor você pegar as tuas coisas, largar de Jesus e ir para o mundo de uma vez. Pelo menos você vai aproveitar tudo que o mundo vai te dar. Porque tem pouco tempo para você aproveitar também. Muito pouco tempo. Entendeu? É muito pouco tempo para você aproveitar. Mas pelo menos você aproveita tudo. Você vai aproveitar tudo. Você vai aproveitar o anticristo. Você vai aproveitar tudo que ele vai te fornecer. Mas você não vai ficar dividindo o povo de Deus. Boa noite, Graciele. Entendeu? Você não vai ficar dividindo o povo de Deus e você também não vai ficar se enganando. Tá entendendo como é que é? Porque é pior você se enganar. Então vai curtir o mundo, meu irmão. Vai curtir, curte bastante. Se você não tá pronto para passar pelo que vem vindo, eu te aconselho, vai pro mundo de uma vez. Porque o que vai vir aí é só para aqueles que estiverem debaixo da mão do Senhor, só para aqueles que estiverem com as suas vidas no altar. Agora, se você falar para minha irmã Ruth, eu sou fraco e errante, mas eu estou lutando para conseguir, então, meu irmão, esse é o caminho para você. Esse é o caminho para você, porque eu também sou fraca e errante. Muito, muito. Meu telhado é do vidro mais fino que tem. Mas sabe o que eu faço todo dia? Eu corro nos pés do Senhor. Eu vou lá e peço, Senhor, me dá capacidade para enfrentar, porque eu sei o que está vindo. Essa madrugada eu não consegui orar, eu gosto de vir aqui na internet para orar, né? Eu oro no grupo e depois eu coloco naquelas pessoas que me seguem no WhatsApp. E eu não consegui, e eu lá no fundo eu só orava assim na minha mente, Senhor, nos ajuda a enfrentar o que está vindo, porque a nossa carne é fraca, a nossa alma pode estar até preparada, mas a carne é muito fraca. E nós não sabemos o que está preparado para nós. Eu te peço misericórdia, eu te peço que o Senhor nos ajude a enfrentar, que nos dê a capacidade de sermos fiéis, nos dê a capacidade que deu para Paulo, para enfrentar tudo aquilo que ele enfrentou.
Paulo enfrentou tudo, tudo. E teve que colocar a cabecinha dele lá num toco para poderem cortar a cabeça dele. Eu estava lembrando esses dias, Paulo vai ser o líder dos decapitados. Paulo vai ser o líder dos decapitados. Entendendo? Então, meu irmão, nós temos que entender o seguinte: para você estar firme na presença do Pai, você precisa estar vestido de saco, coberto de cinza, sabendo que você é pó e que você precisa de estar na presença do Senhor. Tá entendendo? Presta atenção. É momento, meu irmão, é momento de buscar o Senhor. É momento de olhar tudo o que está acontecendo. Olha a natureza. A natureza está clamando. Sabe por que ela está clamando? Pela nossa manifestação. A natureza está clamando para que nós nos manifestemos como filho de Deus. Você tem capacidade de se manifestar como filho de Deus? Entendeu? Você tem capacidade para isso? Presta atenção. Presta atenção. Nós temos que estar firmes com Jesus. Nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Estão entendendo, meus irmãos? Então, coloca a tua vida no altar. Coloca a tua vida na presença do Pai. Porque os dias já são maus e vão piorar. Entendeu? A verdadeira noiva clama para a volta de Cristo, exatamente. Nós estamos clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem horas, irmãos, que a gente olha para isso aqui tudo, a gente fala, Senhor, se o Senhor não vier logo, nós não vamos suportar. E ainda tem gente dizendo que vai 50, 300 anos até. Se chegar a isso, não vai sobrar nada. Mas Jesus disse, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Lá fala, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então eu creio, irmão, porque eu estou vendo os acontecimentos desde 2019, eu estou vendo o desenrolar do Apocalipse. O desenrolar do Apocalipse desde 2019. Nós não temos mais muito tempo, o tempo é pouco. Se prepara para encontrares com teu Deus. Tá entendendo? Se prepara. Exatamente, pastor, a palavra vai se cumprir. Ela já está se cumprindo, né? Já está se cumprindo. E nós estamos aqui, né? Clamando ao Senhor, buscando, invocando o seu nome, enquanto ele está perto. Enquanto ele está perto. Vamos parar de ser, como é que eu posso dizer? Nós temos que ser de acordo com a palavra, mas nós temos que entender o que Deus está usando nesse momento. Como diz, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Então, fecha sua boca, não abra sua boca para falar nada. Somente observe o desenrolar dos acontecimentos. E se prepare, irmão, se prepare, porque o quinto selo, nós temos meses para abrir o quinto selo. Nós estamos no mês de fevereiro, março, abril, maio, junho. Praticamente 4 a 5 meses para a abertura do quinto selo. Não se esqueça, é um selo por ano. Um selo por ano. Vamos então ler 2 Coríntios, capítulo 7. O capítulo 7 de 2 Coríntios é um capítulo que Paulo se abre. Irmã, está sabendo dia 25? Sim, estou sabendo. Olha, até daqui ao dia 25 a coisa vai piorar. Vivemos o Apocalipse desde os tempos das 7 igrejas, sim. É que nós estamos nos últimos momentos, né? A apostasia começou lá, em cada carta vemos uma recomendação, temos que estar ouvidos. Dia 25? Dia 25 vai ser o estupindo que tem para o Brasil.
Os juízos estão chegando ao Brasil. Os juízos estão chegando ao Brasil. É se preparar. Por isso aconteceu tudo isso que aconteceu. Por isso esse carnaval é considerado o carnaval da volta de Jesus. Entendeu? Por isso é que... Porque os juízos já estão descendo sobre a nação e agora ninguém pode dizer, eu não sabia. Todo mundo está sabendo todo mundo está sabendo que Jesus está voltando. Então agora o que acontecer as pessoas vão lembrar. Vão lembrar. E vão clamar a Deus. Aqueles que vão ser salvos nas últimas horas das suas vidas vão lembrar naquele momento do que elas ouviram pela TV, ouviram pelo carnaval, entendendo? Elas vão lembrar de tudo. E é onde Deus vai chamar muitos. Quem sabe eles não fazem algumas regras dessas pragas para ninguém irem. Eles não fazem algumas regras, essas pragas para ninguém ir. Não entendi, pastor. Cuidado. Eu, se fosse vocês, não iria não, tá? Eu, se fosse vocês, não iria não. Isso aí não é para quem está esperando Jesus voltar. Desculpa eu falar, irmãos, mas ali não é lugar para quem está esperando Jesus voltar. Ah, tá, os vírus, né? Exatamente, se nós estivermos abertos até dia 25, né, o povo vai para a rua, senão, não vai, entendeu? Então é o seguinte, vou dar um conselho para vocês, vocês não querem ter transtorno? Não vá, não participe disso, fique longe, como da vez passada, né? Quando houve... que o povo foi para frente dos quartéis, eu avisei, não vão, porque é uma cilada, aquilo é laço. Esse homem que está convocando para ir, ele faz parte do sistema, tanto quanto o outro que está lá. São dois lados da tesoura que estão trabalhando para o mesmo lado. Exatamente. Em vez de você ir, começa a orar e jejuar nesse dia. Dia 25, ora e jejua, porque Satanás vai estar solto lá. Pode ter, aquilo é um laço, para mais pessoas serem presas. Presta atenção, abre teus olhos, aquilo é um laço para a ditadura cair como como é que fala? Como uma rede sobre o povo, entendeu? Aquilo é um laço que vai cair a rede da ditadura totalmente sobre o povo. Ali vai acabar toda a nossa liberdade, o pouquinho que nós ainda temos de liberdade vai acabar ali. Entendeu? Então, prestem atenção. Tanto que o mito foi pedir, né? O mito foi pedir. Não se engane, por trás dos bastidores estão todos unidos e reunidos fazendo festinhas, tá bom? Atrás dos bastidores, eles são unidos e reunidos, comentando, rindo da nossa cara. Todos fazem parte da mesma situação. Todos querem ver a nossa desgraça. Todos querem ver o país acabado. Todos vender o país para o dragão. Simples assim, meus irmãos. Presta atenção. Abre a mente, seja inteligente. Enquanto você está lá brigando por eles, eles estão tramando contra a tua vida. Entendeu? Para com isso, meu irmão. Para com isso. Exatamente. Vão levar o povo naquela história da emoção. Por isso que nós precisamos trabalhar com a razão, tá? Vamos deixar a emoção de lado e vamos agir com a razão. Tá bom? E nós vamos observar isso aqui na carta de Paulo, 2 Coríntios 7. Entendendo? Diz assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, as promessas do Senhor. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo, a nossa alma. Porque no capítulo anterior ele disse assim, ó: o Senhor Todo-Poderoso diz, saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Não toquem nada que seja impuro.
e então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Aí Paulo entra. Meus queridos amigos, todas essas promessas. Que promessas? Separem-se do mundo, porque vocês serão meus filhos e vocês serão minhas filhas. E eu serei o pai de vocês. É uma promessa isso. Quer dizer, Deus vai cuidar de nós como pai. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que nos torna impuro, o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele. Tá escutando? Irmãos, nós devemos sair do paganismo. Eu coloquei nos meus stories o que quer dizer a semana agora, a quaresma. Você sabia que o carnaval é para Baal, né? O deus da carne, Baal, mas não era sozinho ele. Era Dagon, Dagon, Baal, eu não lembro agora o nome dos outros lá. São quatro ou cinco. Mas é hoje, né, que eles passam cinza na cabeça. Essa cinza é dos peixes de Dagon, porque Dagon é um peixe. Dagon é um peixe. Aquela mitra que os padres usam na cabeça, que o Chiquinho usa, aquilo é o chapéu de Dagon. É a boca de um peixe. É a boca de um peixe. Então, para você ter ideia que eles não... É o deus Baco, exatamente, doutora, obrigada. Mas tem mais um que eu não lembro o nome agora. É Dagon, Baco, Baal e tem mais um outro. São 4. Eu não lembro qual que é o outro. Mas tem mais um. Além do Baco, tem mais um. Aí não lembro agora o nome dele. Eu vi lá. Então, tá nos meus stories. Depois vocês olham nos meus stories. Então, prestem atenção. A cinza que é jogado aqui é Dionísio. Isso. Dionísio não é Baco, gente? Depois olhem lá que tá lá. Os 4 estão lá. Eles passam cinza, né? Eles passam cinza na testa das pessoas. Aquela cinza era dos peixes de Dagon, tá bom? Aquela cinza é dos peixes de Dagon. Então, eles ficavam se purificando durante 40 dias para Dagon. Não é para Jesus. Eles se purificam para Dagon. Por isso, a liturgia, ou a... Como é que chama, gente? Por isso, a tradição de você não comer carne durante 40 dias não é para Jesus. Nada disso. É para Dagon. Tá bom? Dagon. Nos meus vídeos está explicando certinho lá. Depois vocês vão lá e vejam. Tá? Se possível, print e guarde para você. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Deem lugar para nós no coração de vocês. Paulo estava muito triste. Por que Paulo estava muito triste? Paulo estava triste porque ele mandou uma carta. Lembra a carta de 1 Coríntios? Apesar que parece que tinha mais 3 cartas no meio. Mas essa carta de 1 Coríntios foi a carta. Se através dos nicolaítas que tudo isso foi introduzido na romanização, todo tipo de paganismo. Na verdade, né, pastor? A igreja do Chiquinho, né? Ela veio pegando todo e qualquer paganismo do mundo inteiro, né? Eles iam incorporando, tanto que o falo de Baal, que estava no Egito, está lá no meio do Vaticano. Está lá no meio. Aquele lá é o pênis de Baal no meio do Vaticano. Né? Foi trazido do Egito. A biblioteca de Alexandria mesmo está praticamente inteirinha dentro do Vaticano. Está nos porões do Vaticano. São mais de 80 quilômetros de porão de biblioteca, para vocês terem ideia. O negócio é muito sério. Entenderam? E eles foram colocando, eles foram agregando o povo com todo esse misticismo, né? Tanto que o Jesus dele tem pé de bode. Só para vocês terem ideia. Não é o nosso Jesus. Não, aquilo ali não é o nosso Jesus. Aquilo lá é uma coisa que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia, não tem nada a ver com o Jesus nosso aqui, não. Nada. Mas vamos lá. Deem lugar para nós no coração de vocês. Paulo, então, deixou os coríntios entristecidos pela carta que ele mandou, pela severidade da carta, porque o assunto era sério, era pecado grave.
Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Paulo está se justificando, ele está mostrando para ele. Está mostrando para eles que ele só quis o bem, ele não prejudicou ninguém, ele não causou desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós. Paulo amava os coríntios como filho deles, mas ele tinha que disciplinar como pai. Estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Então, Paulo está dizendo que Paulo estaria junto com eles para qualquer situação. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Paulo tinha aflições 1000, mas ele estava animado porque ele recebeu uma notícia de Coríntios. Quer ver? Ó, que lindo. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos ainda. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Entendeu? E daí é o seguinte, irmãos, prestem atenção. Mesmo depois de termos chegado à província de Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora e medo no nosso coração. Todo coração fica medroso quando começa a ver certas coisas. Somos humanos. E Paulo também era. Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. Olha isso. Mesmo, como é que diz? Porém, Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele de que vocês o animaram. Então, Tito passou por Coríntios e trouxe a informação para Paulo que os coríntios animaram a Tito. Ele contou que vocês estão com saudades de mim. Olha a alegria de Paulo, porque Paulo pensou que já tivesse abandonado ele. E disse que estão tristes e estão prontos para me defender. Defender de quem? Defender de todos aqueles que investiam contra Paulo. Todos aqueles que difamavam Paulo. Estão entendendo? Por isso, agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. A carta do moço, lembra que Paulo mandou que colocassem ele para fora da igreja? Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, porque vocês ficaram tristes. Aliás, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Então, que eles estavam se arrependendo de quê? Se arrependendo de ter consentido um rapaz que abusava da própria madrasta dentro do lugar, do recinto da igreja. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus, atenção aqui para quem não gosta de ficar triste, presta atenção aqui, ó. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. Tem pessoas que não gostam de ficar triste, irmãos. Ninguém gosta de ficar triste. Mas você tem que entender que na tristeza é o momento que Deus fala com você. Por quê? Porque quando você está triste, você vai aos pés de Deus. Se tudo for bem na tua vida, você não vai para Deus. Isso é todo mundo. Isso sou eu, sou você, é todo mundo. Se a nossa vida for 100% numa boa, você não olha para Deus, você não olha para Ele. Então o Senhor manda as tristezas, o Senhor manda as doenças, muitas das vezes, permite que as doenças nos ataquem, os ataques de Satanás nos ataquem. Por quê? Porque nós temos que clamar. E é nessa hora que Deus fala conosco, é nessa hora que Ele cria intimidade conosco. É nessa hora que Ele faz de nós uma nova criatura. É nessa hora que Ele acende a fogueira do nosso coração.
Então você para de ficar reclamando que você está doente. Comunica sim, irmãos, eu estou doente, eu preciso de auxílio na oração. Sim, mas não reclama, ai, por que eu vivo doente? Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Não. Muitas das vezes a gente desobedece, mas muitas das vezes Deus quer falar conosco. Eu, quando fico doente, ou alguma coisa acontece, eu já fico de antena ligada, porque eu sei que Deus está querendo ter uma conversa comigo. Então eu fico quieta, eu abaixo as minhas asas. Exatamente, é melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza se faz melhor o coração. Exatamente isso. Provérbios fala muito sobre isso. Ele diz que é melhor você estar na casa do luto do que na casa de um monte de um banquete. Porque na casa do luto você vê o fim de todas as coisas, você coloca a tua vida no lugar. Então, meu irmão, em vez de você estar se queixando da doença, você está se queixando que você está triste, cai aos pés do Senhor e fala, Senhor, o que tu queres falar comigo? Fala que teu servo ouve. Lembra de Samuel? Samuel tinha 9 anos de idade. Ele escutou, a mãe dele levou ele para servir no templo. E ele lá pequenininho, né, dormindo no cantinho dele. E de repente, na madrugada, ele escutou Samuel, Samuel, Samuel. E ele foi lá em Eli. O que o senhor me chamou para quê? O que o senhor quer comigo? Eu não te chamei, vai dormir. De novo, Samuel, Samuel. Lá vai ele para ele outra vez. Não, eu não te chamei, eu não te chamei. Aí, volta lá e de novo, Samuel, Samuel. Aí ele entende. Ele entendeu o que estava acontecendo. E aí o que aconteceu? Samuel voltou e ele escutou outra vez, Samuel, Samuel. E ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Uma criança de 9 anos. E você que é grandão aí, já adulto, velho, não como eu, né, essa senhorinha velha aqui, mas grandão, fica, ai meu Deus, eu tô doente, ai meu Deus, eu não sei o que, ai meu Deus. A tua vida é choramingar, parece uma hiena chorona. Meu irmão, entra, fala, Senhor, que a tua serva ouve, o que tu queres de mim através dessa doença, o que tu queres de mim através dessa tristeza, o que tu queres de mim com a situação que eu estou, fala comigo, Pai, o que tu queres. Sabe por quê? Porque no momento que Deus falar com você e colocar você ao par do que Deus vai fazer na tua vida, isso vai passar. Mas você não, você fica choramingando. É uma hiena choramingueira. Só chora, só reclama, só murmura. Não, o Senhor não quer ver isso de você. O Senhor quer de você. Que você fale, Senhor, fala. Que a tua serva ouve. Fala que o teu servo ouve. Para de reclamar da situação que você está. Deixa eu ler aqui, irmã maravilhosa. Eu sempre lembro quando a senhora disse que Satanás só sabe do que são as nossas bocas, do que sai da nossa boca. Então acorda com dor de cabeça e fica em comunhão, boca fechada. Eleva o pensamento a Deus. Exatamente. A gente não fica falando o que a gente está sentindo. Irmãos, a gente não fica, a gente fica em comunhão. E com o rosto sereno. Cara de paisagem, para que Satanás não perceba no teu rosto o que você está sentindo. E aí o que você vai fazer? Clamar ao Senhor aqui, ó, no teu quartinho de oração. Você clama, Senhor, o que tu queres de mim? Me mostra, fala comigo, Pai. Eu tô aqui, a tua serva tá aqui para ouvir o teu falar. A tua serva tá aqui para te obedecer. A tua serva tá aqui para fazer aquilo que tu queres. Você tá disposto para isso? Você tá disposto. Entendeu? Hoje, minha filha de 10 anos teve uma visão de Jesus vindo buscá-la. Olha que coisa linda. Leia esse verso 10 na Ferreira de Almeida. Vou ler. Peraí, deixa eu pegar minha Ferreira de Almeida, que aqui tava chovendo, eu levei tudo pra lá. Peraí. Ah, não, tá aqui. Eu achei que eu tivesse... Eu achei que eu levei a maioria das coisas tudo pra lá, porque deu uma chuva boa aqui. Verso 10 do 7 na Ferreira de Almeida diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação.
da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você escutou? Vai ler de novo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Tá entendendo? Semblante para confundir o inimigo. Exatamente, até a nossa face ele faz leitura, exato, porque ele conhece os nossos antepassados. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês vão falar que eu sou maluca, mas não sou não, tá? Você tem que entender que as gerações das nossas famílias, as gerações dos nossos antepassados, existe um inimigo que acompanha ela. Por que você acha que no terreiro de Umbanda, no terreiro de não sei o que, nos centros espíritas, você vai lá, o povo vai lá, eu queria falar com a minha mãe que morreu. E ele vai fazer certinho do jeito que a sua mãe falava. Ele vai falar coisas que só você e sua mãe sabia. Tá entendendo? Por quê? Porque ele acompanhou a vida inteira aquela família. Ele sabe todos os movimentos. Ele sabe até o movimento do rosto. Ele analisou tudo. Eles analisam tudo. Eles vão caminhando com as gerações. Por isso nós devemos nos desvencilhar das gerações passadas. Que jeito que eu vou me desvencilhar das gerações passadas? Pedindo a Deus perdão do que eles fizeram e não cometendo os mesmos erros aqui na frente. Tá entendendo? É assim que caminha um crente. Por isso nós precisamos estar com o rosto sereno. Nós não podemos estar com o nosso rosto em pânico, em desespero, porque aí ele vem e ele vem com vontade de fazer você sofrer. Aí você é o quê? Um burro, um jumento de carga do diabo. Me desculpa falar desse jeito. Mas sabe por quê? Porque não tem inteligência do céu. Você não entendeu que quando você está triste, Deus quer falar com você. Quando você está angustiada, Deus está querendo falar com você. Amém, Marta? Graça e paz, minha irmã. Deus está querendo falar com você. Quando você está doente, Deus está querendo falar com você. Deus quer falar com você, Deus quer falar com seus filhos. E você não para se você estiver bem. Se você estiver trabalhando, ganhando dinheiro, você vai querer cada vez mais dinheiro. Mas se você estiver naquele dia borocochô e você entender que o pai está te chamando para ter uma conversa, entendeu? Tá entendendo? É assim que funciona, irmão. Cuidado. Olha aqui, seguindo. Mas a tristeza deste mundo produzem a morte. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. Olha aqui, gente. Vocês suportaram a tristeza da maneira que agrada a Deus. Deixa eu ler aqui na João Ferreira. Porque quando o cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, quer dizer, entristecidos, que apologia, que indignação de temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então Paulo está dizendo que nós temos que suportar a tristeza da maneira que agrada a Deus. É de boca fechada, buscando a Ele, dizendo: Senhor, o que tu queres que te faça? O que o Senhor quer que me faça? E vejam agora os resultados. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados e com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado, quer dizer, a pessoa que tinha pecado. Em tudo isso, vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. Está falando daquele caso do rapaz lá, tá? Lembra? O rapaz que abusava da madrasta, e Paulo entrega ele a Satanás para que a sua alma fosse salva no último dia, né? E a carta causou um grande impacto com os coríntios, porque eles eram muito cheios de si. Portanto, embora tivesse escrito aquela carta, eu não a escrevi por causa de quem ofendeu, nem por causa da pessoa que foi ofendida. Pelo contrário, escrevi a carta
para tornar claro a vocês que Deus sabe do grande cuidado que vocês têm por nós. Que lindo, né? Foi por isso que ficamos animados. Paulo estava triste, achando que ele praticamente tinha perdido os coríntios, porque eles estavam bravos com ele. Ele achava que estava de longe, não estava lá perto. Mas Tito chega com a notícia que não, que os coríntios estavam junto com Paulo. Além do ânimo que recebemos, ficamos mais contentes ainda, vendo a alegria de Tito, pois todos vocês o têm ajudado a sentir-se bem. Isso para os servos de Deus que trabalham com o povo, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, saber que as palavras dessas pessoas estão fazendo efeito na vida das pessoas. A palavra de quem prega está fazendo efeito na vida de quem ouve. Entendeu? E Paulo era isso que essa era a paga de Paulo, essa é a paga de quem prega a palavra de Deus, que tem amor às almas. Essa é a paga. Eu havia falado muito bem de vocês a ele, e vocês não me desapontaram. Temos sempre dito a verdade a vocês. Assim também é verdadeiro o elogio que fizemos a Tito a respeito de vocês. E o amor dele por vocês cresce cada vez mais quando ele lembra como vocês todos estavam prontos para obedecer e como o receberam com humildade e respeito. Estou alegre por poder confiar completamente em vocês. Paulo estava com o pé atrás. Senhor, estou com medo deles. Não medo, né? Do que Paulo tinha que pregar, Paulo tinha que falar a verdade. Deles terem se ofendido e tudo mais, e se ofenderam, mas graças a Deus a ofensa serviu para levantar os coríntios. E agora Paulo está vendo que a obra de Deus continua sendo feita. Meu irmão, assim funciona até o dia de hoje. A gente que fala da palavra de Deus, que compartilha a palavra de Deus, principalmente quando a gente mexe nas feridas, a gente é escorraçada por muita gente. Vocês não têm noção do que eu recebo, às vezes, de cartas assim, de directs que eu recebo, ou de WhatsApp, falando determinadas coisas que você fica assim, pensativa. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô... Senhor, o que o Senhor fez comigo? O Senhor me jogou numa fogueira. Porque eu tenho que falar a verdade e agora eu tenho que escutar um monte de besteira. Mas também, quando você tá lá embaixo, você recebe determinadas mensagens que te levam para cima. Às vezes a pessoa escreve assim: irmã, através das suas mensagens, Deus está falando com a minha vida. Então, isso anima a gente a estar aqui de novo. Imagina o Paulo, que a vida dele era dedicada, ele apanhava, ele era preso, tudo acontecia com Paulo. Mas eu louvo a Deus, porque Paulo venceu, né? Jesus venceu, Paulo venceu e nós também vamos vencer, entendendo? E nós também vamos vencer. O que nós temos que fazer é ficar firmes nas pisadas do Mestre. Nós temos que estar firmes naquilo que o Senhor nos colocou. Presta atenção. Nós temos que estar firmes em Jesus Cristo de Nazaré. O mundo está virando de ponta cabeça, mas nós estamos agarrados na orla do vestido de Jesus. Você está agarrado na orla do vestido de Jesus? Você está se preparando para enfrentar as aflições dos últimos momentos que nós vamos passar? Irmão, presta atenção. Aquele povo que está com a sua mente aberta já faz um bom tempo. Nós somos as igrejas de Laodiceia. Nós somos as igrejas de Filadélfia. Presta atenção. O povo de Deus que está com a sua mente aberta há algum tempo, bastante tempo, esses são as igrejas de Filadélfia. O povo que está lá no Oriente, nos países em perseguição, Cuba, Nicarágua, tá? Lá no Oriente, na África, em perseguição, são a igreja de Esmirna. E Deus agora, eu posso falar eu não tenho medo do que eu estou falando. Através desse acontecimento agora, nesse carnaval, através dessa moça, por nome Baby, né? Essa senhora, né?
71 anos, é uma senhora, por nome Baby. Deus virou a chave. Que chave é essa? É o acordar das virgens. Irmãos, olha, eu tenho certeza do que eu tô falando. Foi assim, ó. Aí vem o noivo, quando ela falou, lá naquele palanque, para milhões de pessoas ouvirem em rede nacional de televisão, fora o da internet. Quando ela fala, o Apocalipse chegou. Presta atenção. Naquele momento, ela fez como as virgens escutaram. Aí vem o noivo. Essa igreja que nós estamos vivendo hoje, secular, essa igreja é a igreja de Laodiceia, a igreja rica. É a igreja que tudo vai bem para ela, é a igreja coaching. Ela não precisa de Deus, ela precisa somente de Davi fez isso, Davi fez aquilo. É o coaching. As virgens estão dentro dessa igreja de Laodiceia. Essa chave foi para as virgens saírem da igreja de Laodiceia. Só que elas vão sair. Mas tem um detalhe. 5 eram prudentes. Apesar de estar lá, elas estão com o azeite delas na botija. Mas as outras não. As outras são imprudentes. Tanto que elas são imprudentes que elas vão ter condição de comprar o azeite. Você já parou para pensar nisso? Elas vão ter condição de comprar o azeite. Por que elas vão ter condição de comprar o azeite? Porque elas estão fazendo tudo que o anticristo está mandando elas fazerem. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? Vocês estão conseguindo? Ó, presta atenção. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, dos países em perseguição. A igreja de Filadélfia é a igreja que está alerta, que está bradando a volta de Jesus já faz muito tempo que nós estamos falando da volta de Jesus. É a igreja que está indo anunciar em todos os lugares que Jesus está voltando. Somos nós aqui. As Américas. As Américas. Presta atenção. Mas dentro das Américas e dentro da onde for, existe a igreja de Laodiceia, onde tudo está, exatamente, pastor, janelas 10:40, onde tudo vai bem para ela, ela não precisa de nada, ela não precisa nem de Jesus, ela só precisa ser chamada pelo nome de Jesus, como está em 4 de Isaías, entendeu? Mas dentro dessa igreja de Laodiceia existem 10 virgens, 5 estão com o azeite na botija, porque elas estão lá dentro, porque elas têm medo de sair, elas têm medo de se estabacar aqui fora, estão dormindo, mas foram acordadas com esse lampejo, esse anúncio que foi dado em rede nacional e internacional. E as 10 virgens estão saindo. 5 foram prudentes, guardaram azeite para a espera do noivo. Mas 5 estão do jeito que o anticristo vai querer, do jeito que o cavalo branco vai querer. E elas vão ter condições de comprar azeite, só que elas não alcançam a festa. Você está entendendo? Elas não vão alcançar a festa. Não. E o Senhor vai dizer para elas, não vos conheço. Por quê? Porque elas são as mornas. Ela é o povo morno. Faz tudo o que os coaches querem. Faz tudo o que o governo manda. Faz tudo, aceita tudo, porque ela tá sempre bem para tudo quanto é lado. Tá entendendo, meu irmão? É isso aí. É isso. O que aconteceu naquele dia, o embate das trevas naquele lugar, foi para acordar as virgens. Porque a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia já estão acordadas. Elas já acordaram. Entendeu? Exatamente, pastor. Foram marcadas para poder comprar o azeite. É exatamente isso. Entendeu? Então, 5 não se deixaram marcar, pastor. 5 estão com a sua vida em ordem.
Mais 5, elas vão de acordo com o que o vento bate, de acordo com o que manda elas fazerem, elas fazem. Não é de acordo com o que a palavra diz, é de acordo com o que os homens levam elas a fazerem. Então elas têm condição de buscar o azeite, elas têm condição de ir à venda e comprar o azeite. Porque a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não têm condições de comprar azeite, porque esses já estão rejeitados da sociedade. E as 5 prudentes também guardaram o azeite delas. Mas aquelas outras, não, elas estão de acordo com o que o vento dá. Elas estão indo conforme tudo vai. Mas quando vai ouvir o noivo chegar, elas também querem ir. Então elas vão lá buscar, porque elas têm a marca para comprar. Elas têm a marca para comprar. Mas elas vão chegar na porta da festa, vai bater, e o noivo vai olhar: não vos conheço, apartai-vos de mim. Meu irmão, aonde você está? Quem você é? Eu espero que você esteja na igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia é uma igreja firme. A igreja de Esmirna também é muito firme, porque ela é perseguida. Meu irmão, reaviva a tua fé. Aviva, Senhor, a tua obra no meio do povo. Aviva, meu irmão, a tua fé. Aviva, meu irmão, a tua vida. Aviva, Filadélfia, a tua vida. Filadélfia, levanta. Filadélfia, Filadélfia, eu vou ler a carta de Filadélfia. Escuta bem a carta de Filadélfia. Escuta bem, Filadélfia. Eu estou falando com a igreja de Filadélfia. Eu não estou falando com a igreja de Laodiceia. Eu estou falando agora com a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei das tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Boa noite, Clara. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Vê se você se enquadra nessa igreja aí. Vê se você se enquadra. Negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, não perca a paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação ou da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor vai nos guardar da hora da tribulação. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o novo nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Deus e Jesus, Yahweh, Yeshua, Yahushua, terão outro nome. Não é esse nome que nós estamos chamando aqui. É um nome que só lá nós vamos conhecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem você é? Quem você é? Entenderam? Lembra, irmão, o Senhor me disse árvore pequena, exatamente. Presta atenção, meus irmãos, abre a tua mente. Fica firme com Jesus, não é tempo de abandonar. Não perca a paciência dos santos.
Essa é a situação da humanidade hoje. Sim, se encaixa em Filadélfia. A igreja de Esmirna são grupos de pessoas. Nós temos Esmirna, nós temos Filadélfia, nós temos Laodiceia e as virgens que saem da igreja de Laodiceia. E nós temos uma trombeta que tocou na madrugada de domingo. Na madrugada de domingo, o apocalipse já começou. Nós temos pouco tempo sobre a terra. Está escutando? Deus usou uma pessoa improvável para trazer o recado. Porque os juízos estão vindo. Os juízos estão vindo. Todas elas tem um remanescente, tem promessa para cada uma, exatamente. Então, meu irmão, vamos cuidar da nossa vida. Cuida da tua vida, da tua fé. Porque a volta de Jesus é breve e não vai demorar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos, Senhor, diante da tua presença, nós estamos diante de ti, te louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és rei sobre céus e terra, tu és um Deus de poder, tu és um Deus que fala com os teus filhos, tu és um Deus que abre a mente dos teus filhos, tu és um Deus que mostra para nós em que período nós estamos. O Senhor é um Deus que toca a trombeta em Sião. O Senhor tocou a trombeta no Brasil e nós te louvamos por isso. Não importa por quem tem sido tocado, não importa, mas a trombeta foi tocada. Cumpre a nós agora, Pai, estarmos diante de ti. Cumpre a nós agora nós estarmos sem mimimi, sem choramingueira, mas estarmos firmes contigo, não abrindo mão da nossa vida contigo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, vem ser conosco. Ajuda os meus irmãos, ajuda nós a sermos firmes, ajuda nós a estarmos diante da tua presença. Não nos abandona, não nos deixa. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a trombeta de Deus tocar como alarido. Ela vai tocar e nós vamos subir e nosso corpo será transformado nos ares. E estaremos contigo para sempre. E veremos a face de Deus como ela é. E estaremos de roupas brancas e palmas nas mãos diante da presença do Todo-Poderoso. Nós somos aquela grande multidão que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora seguem o Cordeiro de dia e de noite. Nós somos aqueles que vieram da grande tribulação. Senhor, nos ajuda a lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor. Guarda-nos, livra-nos do mal. Dá-nos a certeza da vida eterna. Dá-nos, Senhor, a certeza do selamento da tua palavra. Nos ajuda a cumprir os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nos ajuda, Senhor, a estar diante de ti com as nossas roupas limpas, com as nossas roupas, Senhor, lavadas, as nossas roupas embranquecidas no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, aviva as nossas almas, aviva a nossa fé. Eu te agradeço por tudo, Senhor, agradeço pelos meus irmãos que estão aqui, agradeço pelas lutas, agradeço pelas aflições, agradeço pela tristeza, pelas doenças. Eu te agradeço por tudo, porque em tudo nós temos que dar graças. E em tudo nós somos mais que vencedores pelo teu Filho. Ajuda-nos a não murmurar. Ajuda-nos a permanecer com a nossa língua dentro da boca.
Ajuda-nos a ser transformados pelo poder renovador da palavra de Deus. Dá-nos uma noite em paz, uma noite de visões, uma noite vendo a tua graça. Te louvamos e bendizendo, te agradeço pela vida da Clara lá na França, Senhor, guarda ela, livra ela do mal. Livra a tua filha, Senhor, faz ela ficar invisível mediante o perigo. Converte o coração do seu esposo em nome de Jesus, da sua filha, em nome de Jesus, do seu genro, em nome de Jesus. Que a vida dela seja próspera na tua presença. E que em breve nós possamos estar unidos e reunidos nos portões celestiais. Te agradecemos, Pai, te louvamos, não em nosso merecimento, mas nos merecimentos de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Irmãos, quero só cantar aqui para vocês, presta atenção, isso aqui é um hino muito antigo, mas hoje me mandaram o áudio desse hino, e olha aqui, a minha voz está péssima, mas escuta aí, escuta que você vai gostar. Ele diz assim: está chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, para subir, vigia sempre firme em oração, é tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar, vai ver aqui embaixo, que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, de morte nunca mais se ouvirá, só gozo, alegria e o prazer, no céu eternamente irá reinar. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Esse é das antigas, né, Berenice? Eu era menina quando cantava esse hino. Meu irmão cantava na frente da igreja com o violão dele, e eu ficava, eu chamava ele de: você tá chegando a hora de partir. Ele vai cantar a hora de partir, mas é isso aqui, nós chegamos na hora de partir. Estamos nos preparando, porque o trem já está apitando. E nós temos que desfazer as malas, porque no céu não entra bagagem. E o apito já foi dado. O último apito foi dado. E ele está esperando na estação e está chamando a última chamada para o embarque para a vida eterna. Você vai embarcar? Você vai embarcar no trem do Evangelho? Você está pronto para isso? Eu já estou lá na estação, faz tempo. Estou na estação, cada vez eu vejo mais um chegando, mais o outro, e eu estou lá. E eu quero ver, porque o trem vai partir. É a última chamada. Embarque, tome seus lugares, porque em breve estaremos rumo a Canaã celestial. Amém? Fiquem na graça e paz do Senhor Jesus. Tá bom?
Pode deixar que eu vou mandar. Vou mandar sim, vou mandar para o pessoal a música e a letra, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na graça do Todo-Poderoso e se assim o Senhor permitir, estaremos amanhã juntos mais uma vez. Amém? Fiquem com